se proposto ali naquela vez e estava correndo bastante bem, foi bastante rico, algumas intervenções bacanas que a gente pode trazer aqui de novo hoje. Parabenizar o curso, né? A gente tem um fechamento muito problemático, né, a ser discutido, que uma certa dificuldade da psicanálise em meio acadêmico, e a Unisoma parece que vai na contramão disso, né, propondo todos esses módulos, né, de um ponto de vista psicanalítico, acadêmico. Eu acho que a psicanálise presta um grande desserviço quando as instituições se colocam de uma perspectiva anti-acadêmica, né? Isso é problemático. Mas, enfim, eu queria agradecer e parabenizar a Uniswan, a figura do Jorge. O Jorge tinha me proposto um bate-papo e agora ele pediu uma palestra. Eu acho que vai ficar... É só a formalidade da fala. Bate-papo, vamos conversar. Sim. O perdão é um tema bastante problemático, bastante controverso, né? A gente tem que lembrar sempre as heranças do perdão, né? A gente está falando de um perdão bastante consonante com a contemporaneidade, eu acho importante frisar, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar perder de vista as heranças que o perdão tem. Eu, quando converso com as pessoas sobre essa temática, algumas que não conhecem muito bem os contornos históricos do perdão, tem todas aquelas tentativas, né? Mas isso é um tema religioso, isso é um tema que eu não consigo nem pensar, se alguém comete alguma coisa contra mim, eu não penso em perdão, enfim. Eu acho que o trato que a gente pode dar aqui, obviamente, trazendo à baila as questões psicanalíticas que envolvem o perdão, é de localizar o perdão enquanto um conceito que tem ressonâncias políticas, ressonâncias psicanalíticas, ressonâncias filosóficas e ressonâncias cotidianas, né? O perdão diz respeito, basicamente, para ficar aqui uma ideia do Hegel, da filosofia, o perdão diz respeito ao nosso estar no mundo, né? Que é a possibilidade e a capacidade de a gente se reconciliar com o mundo o tempo inteiro. O Hegel tem uma perspectiva de que o perdão, enquanto reconciliação, enquanto dialética, ele é a própria história, né? Em que sentido? No sentido de que, dadas as contrariedades, dadas as controvérsias e contradições postas pelo mundo, a nossa única forma de estar nesse mundo, de prosseguir o curso ordinário da história, é reconciliar, né? Reconciliar é perdão. A reconciliação, que no Hegel tem um caráter mais dialético, né? Para quem conhece um pouquinho, aquela ideia de tese, antítese, síntese, que a gente conhece no ensino médio, enfim, aquilo ali dá conta de um curso ordinário da história, de um curso de conciliação da história, da possibilidade de continuar. Eu acho importante falar isso porque eu tenho visto muitos jovens, muitas pessoas de mais idade chegando no consultório. Eu tenho atendido desde os 20 anos até os 60 anos, e não sei se por advento da pandemia, mas eu acredito que seja por advento de tempos sombrios, de um modo geral, né? As pessoas se engajam numa experiência analítica, numa experiência psicanalítica, sobretudo perguntando a si mesmo pela capacidade, pela possibilidade de se perdoar, né? Eu já que estou dividindo em duas frentes de discussão para a gente. Uma é a nossa capacidade de perdoar ou de pedir perdão a alguém, a um outro. O perdão é sempre relacional, né? Tem uma relação intersubjetiva que traz o perdão à baila, que faz ele acontecer. Mas tem também uma outra questão muito difícil que a psicanálise, no trato do perdão, coloca, que é a possibilidade do auto-perdão. Como eu, enquanto sujeito, posso me perdoar, né? Diante dessa clivagem, diante de todas as questões que se colocam para o eu na contemporaneidade, a possibilidade de eu me perdoar e nesse processo, né, nesse
acontecimento de auto-perdão, esse tempo, né, que é suspenso quando um mal é cometido, quando uma ofensa é cometida, esse tempo poder voltar ao seu curso, né, ao seu decurso. O que eu estou querendo dizer com isso? Toda vez que um mal é cometido, toda vez que uma ofensa é cometida contra mim ou contra um outro, o tempo para. O tempo está em suspenso, né? O curso ordinário das coisas, ele padece de movimento. E o perdão se coloca exatamente como uma possibilidade de suturar essas feridas, né? De trazer o tempo à tona novamente, de fazer com que o curso dessa história volte a se movimentar. Ora, se eu estou falando de um auto-perdão, e aí eu volto à questão do que eu tenho encontrado do ponto de vista clínico, são pessoas exatamente que precisam de um novo começo. Eu acho que esse termo é fundamental para a gente, porque as pessoas vão hoje aos consultórios psicanalíticos, sobretudo, em busca de um novo começo, em busca de um começo, de um novo começo possível para suas experiências enquanto sujeito. E eu trago essa ideia do perdão. Obviamente o perdão ele não abarca tudo. Eu não estou aqui fazendo uma defesa do perdão, mas eu estou tentando dar conta junto com vocês de como a partir do perdão a gente pode, a partir da elaboração do perdão enquanto uma questão psicanalítica e filosófica, a gente pode dar conta, né, dessa possibilidade de um novo começo, dessa possibilidade de suturar feridas, dessa possibilidade de fazer esse passado que não passa, essa é uma outra característica do perdão, de fazer esse passado que não passa voltar ao seu movimento. Eu não sei como é que vai ser, Jorge, se você pergunta, se a gente baixa o papo, enfim. Não, eu acho que a gente pode fazer no formato de bate-papo. Eu fiquei pensando aqui, né, a partir de que momento, né, a psicanálise ela vai se interessar por esse tema, né, do perdão. Isso é novo? Isso é antigo? É a filosofia que está... são os psicanalistas que estão buscando na filosofia uma base... Você falou daí uma base filosófica, né, uma base que tem a ver com o cotidiano, né? Então, como é que a psicanálise vai ou está assimilando esse conceito na clínica, né? Por que se fala do perdão hoje na clínica psicanalítica? As possibilidades de ponte, obviamente, não são novas, mas a tematização disso, né, enquanto um problema, enquanto uma questão psicanalítica, ela é relativamente nova, mas eu diria que do ponto de vista histórico também a psicanálise é nova, né? Mas eu gosto muito de, assim, não porque endosse, mas porque traz questões importantes. A Julia Kristeva, que é uma psicanalista francesa bastante conhecida, ela tem uma tese bastante instigante, que é a tese de que psicanálise é perdão, né? Eu sempre que falo sobre perdão, gosto de trazer essa tese porque é uma tese polêmica, né? Por inúmeros motivos, mas que ao mesmo tempo instiga a gente a pensar, porque se toda pessoa, se a maior parte das pessoas vão aos consultórios psicanalíticos, elas se engajam, né? Tem esse movimento de engajamento da análise, e elas se engajam buscando uma tentativa de perdoar ao outro ou de se auto-perdoar, isso é também uma forma de abordar o perdão. Mas agora, tem uma herança, como eu dizia, uma herança religiosa disso, mas a filosofia, de um modo geral, ela trata do perdão na sua história, né? A gente pode pegar desde os mais recentes, como o Yankel Levitch, como o próprio Emmanuel Levinas, como Jacques Derrida, mas também Hannah Arendt, o próprio Hegel na sua história como uma história da conciliação, da reconciliação, enfim. A filosofia, ela trata do perdão, até por uma questão histórica, ela trata disso de uma maneira mais sólida, talvez. Enquanto, por não ser exatamente um conceito psicanalítico, a ideia do perdão
ela entra na psicanálise de um modo mais enviesado, né? De um modo um pouco mais escamoteado, de um modo um pouco mais camuflado. O que se tem é mais do que uma teoria do perdão na psicanálise, é o perdão enquanto questão entrando na prática clínica. É curioso como tem essa inversão, né? Eu gosto sempre de equilibrar e ficar aí no entre a psicanálise e a filosofia, enquanto a filosofia ela traz o perdão enquanto uma questão teórica, enquanto uma questão filosófica, enquanto uma questão, por vezes, até metafísica, a psicanálise vê o perdão... A psicanálise vê o perdão se estabelecendo e vindo à tona exatamente na sua prática clínica, no seu cotidiano. E isso que para mim é interessante, né? Qual é a possibilidade que eu tenho de perdoar o outro? Essa é uma primeira questão importante do ponto de vista prático clínico. E se eu perdoo esse outro, qual é a possibilidade que eu tenho de, nesse movimento de perdão do outro, me trair? Né? Que por vezes eu perdoo o outro para que esse curso ordinário da minha história prossiga, mas nesse exato momento em que eu perdoo o outro, eu acabo me traindo. E isso se torna imperdoável para mim. Aí se estabelece, vem à tona a cena de um auto-perdão. Né? O quanto que uma ideia de espelhamento, né? De eu perdoo o outro porque é preciso que o outro prossiga, que eu também prossiga, mas esse perdão, por não ser genuíno, ou até mesmo por ser um perdão que depois eu acho que a gente vai pegar essas questões todas aí. Isso, depois a gente entra nas perguntas. Pode concluir. Mas nesse exato momento em que eu perdoo o outro, eu não faço isso senão me traindo, né? Trazendo esse mal que estava na relação intersubjetiva, né? Na minha relação com o outro, eu trago esse mal, interiorizo esse mal, né? Torno isso, do ponto de vista da psicanálise, algo melancólico, porque eu interiorizo e assimilo isso comigo mesmo, e aí eu tenho a questão de até que ponto eu tenho a capacidade de perdoar a mim mesmo, né? Então, eu acho importante a gente pensar, usar como alavanca para as nossas discussões, como o perdão aparece não como uma teorização explícita da psicanálise, embora tenha um ou outro ali fazendo isso, mas ele aparece como numa dinâmica própria, né? Ele emerge da prática clínica. Como é possível perdoar esse outro que me fez tão mal? Por vezes chega ao mal radical, como diria a Hannah Arendt, ou como diria o Vladimir Yankelevich, e como é possível que eu me perdoe também, né? Porque às vezes a gente não reconhece esse eu que ofendeu, esse eu que precisa pedir perdão, esse eu que precisa continuar a história, né? A gente simplesmente não se reconhece. E é exatamente esse eu que precisa do perdão. É esse eu que precisa dar um passo além desse mal cometido, dessa dinâmica que, de um certo modo, faz a gente ficar num looping infinito, né? Eu não consigo sair dali. Esse tempo, o tempo é muito importante para o perdão, né? Eu acho que isso já, de alguma maneira, já ficou claro. Mas esse tempo que a gente poderia pensar só para efeitos didáticos, como um tempo linear, com todas as problemáticas que tem aí, eu trato de um tempo linear do ponto de vista psicanalítico ou filosófico, mas quando se estabelece o mal, quando é preciso falar de perdão, quando há perjúrio, quando há quebra da promessa, né, de um certo modo, esse tempo vira um tempo circular, e vira um tempo circular do qual eu não posso sair, né? Daí a ideia de um looping infinito, que me faz exatamente não ter para onde ir. Eu fiquei pensando nessa ideia do perdão, porque quando a gente pensa a prática psicanalítica, a gente pensa, ou quando a gente está trabalhando, essa ideia do perdão, você trouxe uma coisa importante que é o tempo, mas sempre quando a gente pensa no perdão, a gente pensa, eu particularmente penso em algo imediato, né? E eu fiquei pensando aqui no perdão enquanto um conceito clínico, como um perdão que seria
construído ao longo de um processo analítico, né? Não seria um perdão de imediato pós uma catarse, pós um momento que você descarrega, né? Que você fala, que você se abre, né? Me parece, eu fiquei pensando aí, né? Para a gente poder pensar o perdão em psicanálise como algo que é construído. Então, é um primeiro ponto. O segundo ponto é que há elementos, quando a gente pensa a clínica, por exemplo, vamos pensar numa relação pai-filho, né? Muitas vezes é um pai imaginário que precisa ser perdoado, né? Não é o pai real, né? Mas é o pai do desejo, é o pai do imaginário do paciente. Então, há uma idealização sobre, por exemplo, a função do pai ou a função de uma mãe que abandonou ou que, enfim, não foi suficientemente bom, enfim. E há uma necessidade de perdoar alguém que está no curso de uma história simbólica. Não é perdoar alguém fisicamente, mas perdoar algo que está no campo do simbólico, da própria história. E em outros casos, né, algo que remete ao imaginário. Por isso que eu fiquei refletindo muito sobre a sua última palestra, sobre a nosso bate-papo lá no Instagram, dessa ideia de como a questão do trauma ele está envolvido nessa dimensão do perdão, né? Porque há outros pacientes, outros analisantes que vão fazer um percurso diferente, né? E a gente sabe que cada análise ela é diferente, é singular e é particular de cada sujeito. Mas eu fiquei pensando nessa questão, né, de como esse perdão não é um perdão apenas no sentido de um perdão a alguém, né? Mas também, como você falou, um auto-perdão, ou seja, perdoar a si mesmo também, mas também perdoar algo que está numa linha simbólica, histórica, né? De poder fazer esse movimento também, pensando aqui como é que ele poderia ser assimilado no próprio processo analítico. Nesse sentido, acho que faz muito sentido o que você falou da Júlia Kristeva, né? De que a psicanálise é um processo de perdoar. Sim. Eu acho sensacional você trazer essas questões, porque instiga a gente a pensar, por exemplo, dividindo os seus comentários em duas questões, né, começando pela última, a gente pode pensar, por exemplo, o perdão como um teatro do perdão, né? Quando eu falo de teatro do perdão, a gente traz cenas em que o perdão se estabelece, em que ele vem à tona. A gente tem que lembrar que todos os indivíduos, os sujeitos trabalham, né, o seu psiquismo trabalha a partir de ficções. Todas as teorias freudianas, as teorias de Lacan, as teorias de quem quer que seja, são ficções teóricas que nós nos utilizamos para dar conta de um certo psiquismo. Ao mesmo tempo, tem no âmbito da prática clínica que os sujeitos trazem as suas próprias ficções, né? Para a gente trabalhar um pouco a questão da linguagem, aproximando um pouco aí do Lacan, tudo acontece como se as coisas tivessem sido daquela forma. Esse como se traz para a gente toda a tônica de uma ficção que nós construímos, erigimos sobre nós mesmos, né? Então, quando você fala do trauma, e aí já fazendo uma ponte com a primeira questão, o que eu tenho na experiência na questão do trauma? O trauma não é isso que acontece de chofre, né? Que acontece de repente de um golpe comigo. O trauma é a minha retrossignificação de algo que uma vez se deu, de algo que uma vez aconteceu. Então a gente pode tratar de um trauma, de um evento que aconteceu anos atrás, né? Porque o traumático não é o evento em si, embora ele seja importante para desencadear essa questão. O traumático é a retrossignificação que eu faço de um determinado evento que pode ou não ter acontecido. É a forma como se escreveu, né? Sim, qual é a inscrição desse evento, que se aconteceu ou não, né? Como é que eu retrossignifico isso? Como é que eu significo para trás, para ser um pouco mais literal, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que nesse teatro do perdão, nessas cenas, nessas ficções que nós erigimos e construímos, a gente tem que se haver exatamente com o como ser de cada indivíduo,
né? Como C dá a tônica da ficção aí. Eu sempre falo, né, essa questão eu falo para alguns pacientes, alguns analisandos, porque tem aquele indivíduo que ele trabalha por si, né, para dar conta disso que persiste diante dele, e ele trabalha num segundo turno, né, que é o erigindo ficções. Por exemplo, o sujeito trabalha numa empresa, então ele tem que dar conta daquilo que o chefe dele demandou. Isso é o real persistindo ali, né, o simbólico persistindo, enfim. Mas ele faz um segundo turno que é construindo as ficções que vão dar conta exatamente daquilo que ele está passando ali, que é o seguinte: bom, tem o que o chefe mandou fazer, mas tem também a minha percepção de que o chefe não está satisfeito comigo, de que ele está planejando numa outra entrevista me demitir a qualquer momento. Enfim, eu vou criando ficções, né? É um segundo turno de trabalho, é como se eu criasse mundos paralelos, né? E trabalhasse por dois, e acontece que no final do dia eu estou duplamente cansado, né? Do ponto de vista mais básico, mais comum. Eu estou duplamente cansado porque eu construo dois mundos, né? Eu tenho que dar conta de dois mundos ao mesmo tempo. Eu tenho que dar conta de duas ficções que eu erigi para mim. Então, assim, a gente pode depois comentar um pouco mais sobre isso, mas o que eu tenho aqui é que essa questão do trauma é importante, né? Ela dá conta de uma noção de tempo importante, de uma questão de retrossignificação e, ao mesmo tempo, dá conta de uma questão de ficções que a gente erige. Nessa fala que você está trazendo, eu fiquei pensando na ideia de que sempre que a gente... Por isso que eu acho que foi importante a gente trazer essa dimensão do simbólico e do imaginário para pensar a questão do perdão, porque se a gente pensa no perdão sempre como esse perdão direcionado para algo que de fato aconteceu, né, o analista teria que estar, de alguma forma, tentando circunscrever o que de realidade de fato aconteceu para considerar que aquele perdão foi verdadeiro ou não, né? Ou até considerar o que a Bárbara está dizendo aqui, né? Como podemos diferenciar a desculpa e o perdão, ou seja, querer diferenciar algumas coisas como se a gente tivesse que sempre que, ao tocar na temática do perdão, a gente tivesse sempre que dirigir isso para algo do real não, da realidade, né? Mas a temática do perdão, ele atravessa também uma questão imaginária e simbólica, que é isso que você colocou aí também no final, né, da sua fala. Então, acho que, nesse sentido, ele toma corpo dentro de uma perspectiva psicanalítica, porque está se tratando de perdoar a si mesmo ou o outro, que muitas vezes está no campo do imaginário mesmo, né? Significa, pelo menos eu não estou trazendo para essa dimensão apenas do fato real, do que aconteceu, né? Porque tem a ver com essa ficção que o sujeito está produzindo, e você trouxe aí essa divisão do sujeito, esse sujeito que demanda, né, que responde à demanda do chefe, mas ao mesmo tempo ele está ali imaginando, né, o que é que o chefe está aprontando para ele, né? Então essa divisão do sujeito que está aí o tempo todo atravessando o sujeito do inconsciente. Eu acho que isso é fundamental a gente pensar, né? Isso você está chamando de imaginário, que eu posso também falar que o que deve estar no centro das questões de um psicanalista hoje, na minha compreensão, é a realidade psíquica do sujeito, né? Então, eu não estou preocupado se isso que ele me traz é verdade ou não. Isso que ele me traz é a própria realidade psíquica dele. É isso que é o substrato do próprio processo analítico, né? Eu não posso peneirar o que ele traz, pressupondo o que é verdade e o que não. E aí, fazendo um desvio rápido, a gente entra numa questão de transferência, por exemplo. Eu tenho tratado isso num seminário em SPID, que teve uma vez um paciente meu de uns 23 anos chegou para mim e falou: olha, eu fiquei pensando aqui da última vez que a gente conversou, né? Eu estou aqui nessa de se eu vou terminar ou não com a minha namorada, e a conclusão que eu cheguei foi que você queria que eu terminasse com a minha namorada. E eu fiquei muito irritado com isso, fiquei muito chateado, porque eu senti que você queria
que eu terminasse com a minha namorada. Ora, se eu quero, diante de uma cena dessa, se eu quero me defender dessa acusação, eu estabeleço ali uma relação, né, trago a questão a relação egóica em que eu falo, olha, eu não estou aqui para te sugestionar nada, eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer, então essa culpa eu não carrego, essa culpa eu não tenho. Só que não é disso que a gente está falando no processo analítico. Né? Eu tenho que acolher esse equívoco, eu tenho que me tornar culpado nessa minha função psicanalista para saber qual é o fundo que faz esse sujeito falar disso, né? Que faz ele transferir essa responsabilidade para mim. Uhum. Então, eu estou falando aqui de culpa, de transferência, porque isso tem absolutamente a ver com perdão, né? O quanto nós estamos dispostos no processo psicanalítico a acolher o equívoco, a acolher o erro como parte da realidade psíquica desse indivíduo, desse sujeito que vem para a gente, né? Sem pensar, por exemplo, que não, mas é inadmissível que eu ouça o sujeito falando que eu queria aquilo quando eu não queria. Acontece que não importa o que você quer ou não, né? Nessa sua função ali, o grande salto, a grande alavanca possível do processo analítico continuar, né? Dele ter algum sucesso, algum logro, é que você acolha o equívoco, né? Acolher o equívoco é se tornar culpado diante do outro. Eu acho essa cena bonita, né? É o estar disposto nessa inclinação ao outro, o aceitar ser culpado quando não se é. Né? Perfeito. Eu acho que tem uma cena aí poética, mas sobretudo ética. É verdade. Verdade. E eu fiquei pensando aqui, porque uma das coisas que suscitou nas pessoas quando a gente pensou em fazer esse seminário, né, perdão e psicanálise, né, muitas pessoas, mas perdão, né, parece que é uma palavra que tem um cunho religioso e tal, você até falou um pouco no começo, mas durante muito tempo, e você está trazendo aí, o significante culpa, né, culpa também é algo que vem que também vem do campo religioso, né? Tem a ver, obviamente, com a moral sexual de uma época e tal, mas a culpa também é outro significante que atravessa, inclusive, muitas religiões, né? Ainda, né? Jorge, eu acho importantíssimo falar disso aqui, até porque nisso eu me identifico muito com a perspectiva do Joel Birman, né? Que a gente não pode ser psicanalista, não pode pensar psicanálise sem perceber a sua inscrição na cultura, a sua necessária inscrição na cultura. Né? E quando a gente fala de justiça, quando a gente fala de culpa, quando fala de confissão, enfim, são todos significantes herdados por uma tradição judaico-cristã. Né? A gente vai remeter isso à cena abraâmica, e eu falo disso em alguns textos que eu publiquei, mas a gente tem nessa herança religiosa a conformação histórica, né, a sedimentação histórica da nossa própria cultura. Então, essa coisa da culpa, né, como os indivíduos chegam aos consultórios culpados de uma culpa que eles não sabem o que é. Eu sou culpado de um crime que eu não cometi, eu sou culpado de um crime que eu não sei se existiu. Por que isso? Porque a gente tem como eu não quero usar um arquétipo, mas como um modelo civilizatório, né? A ideia de que a culpa é originária. Né? O pecado, ele me antecede, ele é originário, ele é a priori a mim. Ora, se Estou tem um sempre em pecado, dívida, né? eu estou sempre em dívida. Eu tenho sempre que pedir perdão porque o pecado existe antes de mim. Nessa visão, né, nesse modelo civilizatório no qual nós estamos inseridos, que é o ocidental, o europeu, cristão, judaico-cristão, sobretudo, a culpa é originária. Tem um primeiro homem que peca e peca por toda a humanidade. Vitor, mas você está falando de religião? Não, eu estou falando de um modelo civilizatório que é o nosso, né? Que faz a gente falar de justiça, de culpa, de perdão, de desculpas, enfim, de toda uma cadeia de significantes com os quais nós trabalhamos até hoje. A confissão, por exemplo, né? O que é a confissão?
eu acho que é importante a gente colocar porque, de um certo modo, a psicanálise, a psicologia, ela mantém essa dinâmica, né, esse dispositivo confessional para sua prática, né, que é uma prática, sobretudo, religiosa. Como é que se instaura essa prática na religião? Como aquilo que pode, de um certo modo, trazer a verdade. Esse é o cenário da confissão. Só que a confissão não traz a verdade, né? Santo Agostinho escreve as suas confissões antes da confissão ser um dispositivo da Igreja Católica. Ele confessa a quem? Confessa a Deus, mas Deus sabe de tudo. Então, a confissão ela não traz a verdade. A confissão ela estabelece e reforça um vínculo. É isso que a confissão faz. Né? A gente pode voltar a falar da transferência daqui a pouco, mas nesse dispositivo confessional, o que faz? Porque a gente não pode falar de uma verdade na prática psicanalítica, né? A gente pode falar de uma realidade psíquica, igual está falando até aqui, e ao mesmo tempo tem ali uma prática confessional. O sujeito vai até você e confessa alguma coisa. Só que ele não pode confessar uma verdade, primeiro porque a gente não tem uma ideia de verdade una e inequívoca, e também porque ele não sabe que verdade é essa. Você está ali para talvez tentar construir, interpretar, enfim, peneirar alguma coisa próxima disso, que é a verdade do sujeito, a verdade que ele traz para si. Mas o que a gente tem aí? Que o perdão ele depende desse dispositivo confessional, né? Tanto quanto a psicanálise, tanto quanto a psicologia. Mas de que forma isso acontece? Porque eu falei lá da outra vez, ainda não falei aqui, o perdão, para se estabelecer, ele tem um protocolo, né? Tradicionalmente, o perdão ele não é concedido espontaneamente. Tem um trabalho do perdão que é preciso ser feito. Primeiro, é preciso que tenha um mal cometido, né? Que se estabeleça um mal cometido. Ou seja, abre-se uma relação de mal entre duas singularidades, entre dois indivíduos ou mais. Mas vamos colocar aqui para ficar mais didático. Como é que o perdão pode se estabelecer aí depois? Eu preciso que esse carrasco ofensor, ele reconheça a culpa dele, ele reconheça o mal ou a sua ofensa, né? Eu preciso que ele peça o perdão, eu preciso que antes de pedir perdão, ele se transforme, porque esse meu carrasco, para vir me pedir perdão, ele não pode ser o mesmo, ele tem que ser uma outra pessoa, uma pessoa transformada, que não aquela que cometeu esse mal contra mim. Enfim, eu tenho uma série de condições para que o perdão se estabeleça, né? Eu preciso reconhecer, eu preciso me transformar, eu preciso pedir o perdão para que o perdão possa ser pensado, trabalhado por essa vítima, né? Eu posso ou não perdoar. Eu posso dizer não, eu posso dizer sim. Mas antes de tudo isso, antes desse sim terapêutico, desse sim libertador, desse sim catártico, eu preciso perspectivar. Bom, ele reconheceu a culpa. Bom, ele se transformou, ele não é mais aquele carrasco que fez aquilo contra mim. Ele é uma outra pessoa. E ele veio até mim, ele se inclinou a mim. Se inclinar-se é importante na relação com a alteridade, né? Nessa inclinação, ele me pede perdão. Então, eu tenho uma série de condições para que o perdão se estabeleça, né? Maravilha. Já são 18h15, 18h15, você quer ver aqui algumas perguntas? Podemos conversar sobre algumas perguntas? Eu vou pedir para... Não, vamos dar a dinâmica. Eu só não consigo ler aqui. Não, eu leio para você. Então, eu acho que a primeira pergunta foi a da Bárbara, né? Como podemos diferenciar a desculpa e o perdão? Depois o Emerson, que falou, né? Costumo dizer que o perdão, ele abre aspas, né? O cancelamento de toda a dívida, quando não há mais dor e cicatrizou a ferida. Só, de repente, para eu não me perder, vou responder essas duas aí. Assim, a desculpa, ela tem um caráter, eu diria, mais trivial, talvez, né? É aquela coisa do pedir desculpas por qualquer coisa, de um modo antecipado, de um modo automático, maquínico, né, programado. Não tem ali nenhum
não tem nenhuma separação de mim, não tem um movimento de reflexão do sentido mais grego, né? Que é a reflexão é voltar-se para dentro de si mesmo. Eu tenho esse movimento no perdão, né? Eu tenho que me analisar, por assim dizer. Tem uma autoanálise nesse movimento de reflexão que na desculpa não tem. A desculpa ela é trivial nesse sentido, né? Eu peço desculpas por pisar no pé de alguém, eu peço desculpas por qualquer coisa e eu peço desculpas de um modo mais cínico possível, às vezes, né? É bom lembrar que nessa desculpa, ou mesmo no perdão, tem sempre a possibilidade das falsas desculpas, né? Do falso perdão, que os estados têm feito muito isso, né? As nações têm feito muito isso, que é o pedir desculpas ou pedir perdão de um modo cínico, de um modo maquínico, programado, em que não tem nenhuma genuinidade nisso, né? O que o outro colega traz, isso me lembra a questão do esquecimento, é que o perdão ele não é esquecimento, né? A gente tem como nação uma história bastante cruel, né? Um outro tema importante para a gente tratar numa próxima vez, a crueldade. A gente tem uma história bastante cruel em que crimes imperdoáveis foram cometidos nessa história, né? Seja contra as comunidades negras, as comunidades indígenas, isso ainda tem sido feito, né? Um possível perdão para esse imperdoável, ele não necessariamente significaria o esquecimento disso. Tem um filósofo franco-argelino chamado Jacques Derrida que ele fala o seguinte: um perdão para ser digno desse nome, ele tem que manter a memória integral. Em hipótese alguma, no tema do perdão, a gente pode falar de esquecimento, porque esquecer na cena do perdão quer dizer uma outra injustiça em relação às vítimas, né? Então, o esquecimento ele é muito problemático aí. A gente talvez não possa falar de esquecimento e perdão como uma consequência do perdão. Sensacional. O Leonardo está colocando, esses sentimentos pulsionais não estariam correlacionados a outras questões paralelas que fragilizam o paciente? Eu acho que foi quando você estava falando da transferência e das ficções, provavelmente. Eu confesso que eu não entendi muito bem a pergunta. Não sei o que ele está chamando de pulsional aí. E ele não circunscreveu que sentimentos, né? Nesse processo. O Leonardo, aí, novamente, porque se ele entende o processo do outro, que promoveu o inconveniente ou o mal, não irá maximizar seus feitos ou minimizar sua simbologia? Eu acho que essa pergunta cai na mesma da outra, né? Tem uma dificuldade de circunscrição. Mas eu acho importante esse tema que ele coloca, porque quando a gente está falando de uma relação entre duas singularidades, o que eu tenho de fato é que não há possibilidade de apreensão do dito, né? Do que foi dito pela alteridade, por assim dizer. Vitor, mas então como é que tem relação? As relações seriam baseadas exatamente nessa aporia, nesse paradoxo, né? Porque eu continuo me relacionando, embora eu tenha a impossibilidade de apreender aquilo que foi dito, como foi dito no seu querer dizer. Ficou um pouco empolado aí, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não tenho certeza se eu compreendi aquilo que o meu paciente me disse. E eu tenho que continuar, embora essas incertezas persistam. Esse paradoxo que alimenta o processo psicanalítico, né? Porque se eu tiver essa certeza, aí sim eu estou reduzindo a realidade psíquica desse analisando a minha realidade. É como se o outro, para mim, fosse uma simples determinação negativa de mim mesmo. O que quer dizer isso? É como se eu tratasse os meus analisandos como um não eu. Como se eu pudesse reduzir a singularidade, né, intrínseca àquele paciente, da realidade psíquica dele, como se eu pudesse reduzir isso à minha realidade. Sem perceber que há inúmeras coisas, infinitas coisas que me escapam
E é preciso que seja assim. Eu preciso lidar com esse paradoxo como o motor, como o vetor do processo psicanalítico. Eu acho que está fechado já. A Valéria colocou aqui, né? Achei interessante a fala e pensei como manejar o analisando a perdoar no sentido da figura imaginária. Eu acho que quando a gente fala de... Eu acho que é importante a gente demarcar que quando a gente está se referindo ao imaginário, né, eu acho que ela está se referindo quando você estava falando do manejo das ficções. Porque quando a gente fala do imaginário, a gente está falando dos processos de identificação, né? Então a gente está falando de como é isso. Então ela acabou de confirmar que era exatamente sobre as ficções. Então talvez não caiba aí um esclarecimento sobre o imaginário. Mas eu acho que até o Vitor deu uma dica, não sei se você quer reforçar, né, de como você manejou, inclusive dando o exemplo da transferência, né? Não, sim, e é bom lembrar aí, eu não sei se, né, pelo que você leu, que não tem manejo do paciente, né? A decisão de perdoar cabe a ele, não tem, porque o manejo do paciente aí fica como se a gente estivesse sugerindo uma terapêutica que não é o caso, né? Uma cena de perdão, uma necessidade de perdoar ou não, ou a impossibilidade de perdoar, ela é trazida para nós no consultório, o que não quer dizer que a gente tenha que dar isso como um remédio. Eu não posso usar o perdão como uma terapêutica, né? Não tem manejo do perdão como uma panaceia para o sofrimento e a angústia das pessoas que chegam, né? Elas trazem a necessidade do perdão com elas. Essa é uma mochila que muitas vezes elas trazem, né? Eu preciso perdoar, eu preciso que essa ferida seja suturada, eu preciso que eu preciso que a minha vida volte a andar, por assim dizer, para ficar bem, bem simples, né? Uhum. A Dayana, aí eu acho que vai um pouco nessa linha, né? A Dayana está colocando, né? E como perdoar alguém que te fere sem você ter feito nada, né? Então, eu acho que depende. A gente está falando do contexto analítico, do contexto do cotidiano, né? Eu acho que a gente pode trazer isso para o contexto analítico. Eu acho que você até trouxe alguns protocolos e algumas informações que faz parte, né, de um processo aí. Enfim, só para comentar um pouquinho, eu acho que ela dá a definição da vítima, né? A vítima é aquela que sofre alguém de outro sem ter feito nada. Essa é a definição a definição de almanaque de vítima. E é aí que o perdão, a cena de um perdão se estabelece, né? Se eu tenho ou não capacidade de perdoar, se o perdão aí é importante, se ele é fundamental, enfim. O Disseu está falando, não é possível o perdão se articular com o ideal do eu ou com o eu ideal? Bom, perguntando assim, eu teria que pensar sobre que circunscrição isso está sendo pensado, né? Eu acho que... Porque se você traz de seu a questão do eu ideal como esse horizonte que tá fora, então vamos imaginar, né? O eu ideal é algo que você tem aí um processo de identificações que você somou ao longo da vida, herdou, né, da sua estrutura familiar, etc. e tal. Isso é um ponto, né? Como isso se inscreveu no sujeito, né? Outra coisa é quando o ideal de eu, ou seja, quando você olha nesse horizonte, o que a gente fala atualmente? A gente fala atualmente que a gente tem uma queda dos ideais, né? Então, a gente vive numa sociedade onde as coisas elas se dão mais ou menos de uma forma muito fluida, né? Muito líquida, e que quando você olha para um horizonte, né? Que a gente pode pensar nesse ideal do eu, a gente meio que não tem essa referência, né? Então, se a gente puder pensar, né, no perdão como o ideal de eu, ele teria que estar num horizonte como um princípio que, de certa forma, congregasse e norteasse as nossas ações. Mas, muitas vezes, esse eu ideal, ele já carrega em si, pegando aí a metáfora da mochila, né, essa condição do perdão, que pode estar inscrito aí na sua própria história de vida, enfim, algo que você herda aí da própria história da sua família, do lugar que você ocupa, né, dentro de uma história familiar.
Eu acho que se articula sim. Agora, eu acho que do ponto de vista do ideal do eu, talvez a gente não... E eu estou sendo bem impulsivo na resposta, né, sem fazer como o Vitor, refletir. Eu acho que a gente até fala protocolarmente no perdão, mas muitas vezes é algo que vem do grande outro, ou seja, vem da sociedade, da cultura, mas de forma muito cínica. Né? Da mesma forma como o pedido de desculpa, como algo mais trivial, esse perdão, colocando como, né, um ideal de eu, muitas vezes vem de uma forma protocolar, meramente tipo, para fazer, né, uma boa imagem, né, no social. Mas ainda, pegando aí um pouco da fala do Vitor, né, ele está articulado dentro de um ideal de eu, porque ele está dentro de uma sociedade judaico-cristã, de uma cultura, então, de certa forma, ele está dentro desse caldeirão cultural, né? Só não sei te dizer se ele tem força tal como uma proposta. Irretocável. Bom, são 18h27, Vitor. Alguém tem mais perguntas, considerações? Eu acho que a gente leu todas, né? Não ficou aqui nenhuma. Né? Acho que não ficou nenhuma aqui aberta. A Valéria está tema muito interessante e vejo que deve estar abarcando a muitos na clínica. Com certeza. Vitor, então fica aí suas considerações finais. Temos 1 hora de live. Eu vou jogar aqui no chat o formulário para quem é aluno da Uniswan e tem interesse em horas complementares. E se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta, vamos trazer, gente. Quem não quiser escrever pode abrir o áudio e falar, não tem problema nenhum. Não tem? Então, Vitor, muito obrigado pela sua participação. Foi um bate-papo maravilhoso. E eu acho que você deixou aí uma... Né? Quem sabe para o ano que vem, eu não vou mais te... Né? Né? Para a gente falar sobre a crueldade, que foi um tema que você lançou aí, é um bom interessante. tema. Né? A gente falar quem sabe em 2021. Vou dar um descanso aí para o Vitor. É um bom tema. Eu queria agradecer o convite, o acolhimento, a participação de vocês. É um tema que muito me interessa do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista clínico, né? Enfim, se tiver depois alguma dúvida, eu posso responder. Tô nas redes aí, podem me chamar. Maravilha. Obrigadíssimo, Jorge. Eu que agradeço, Vitor, mais uma vez. O pessoal está perguntando se essa gravação vai ficar disponível. Eu vou colocar lá Vou colocar no IGTV, tá? Eu vou baixar e colocar no IGTV no Instagram e vou colocar também no YouTube, tá bom? E aí o Leonardo que está dizendo, a Elisiane, né, que gostaria de assistir, o Leonardo, revejam o formulário que está com problema. O formulário está com problema? Não, o pessoal está respondendo, Leonardo. Eu estou vendo aqui que as respostas estão chegando. A Elisiane está agradecendo. Agora abriu, ok. A Marcele está agradecendo também. Ótimo, grato pela oportunidade. Excelente, parabéns. Vitor, você trabalha com supervisão. A Marcele e Matias está perguntando. Não, por enquanto eu não estou fazendo supervisão, não. É por falta de tempo. Então, o Vitor, ele atende, é psicanalista e também coordena um grupo de estudos, né? Você falou aí na SPID, sociedade, na SPID, né? Um grupo de estudos é sobre transferência, é isso ou é sobre outro tema? Não, esse são temas de psicanálise e filosofia, né? A transversalidade disso, e a transferência tem sido um tema atual. Mas, maravilha. Qualquer questão, eu tô nas redes aí. Ele está lá no Instagram, eu vou marcar ele lá quando eu gravar, quando eu baixar o vídeo, e vocês podem entrar em contato. Mas o teu Instagram é Vitor? Vitor.maia, _, eu acho. Vitor.maia, _. Nem ele lembra também. Vamos lá, gente, vamos seguir o Vitor. Gente, obrigado mais uma vez, tá? E vamos
até o final do semestre, a gente vai fazer outras lives dentro da pós, com outros convidados, para a gente conversar sobre temas contemporâneos, já que a nossa pós-graduação é psicanálise na contemporaneidade. Então, vamos trazer temas, né, para a gente conversar. Um abraço, Vitor, obrigado, boa noite a vocês. Um abraço, gente. Agora, boa aula. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.